Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. 12h10, entrei 2 minutinhos antes do horário combinado, por o Instagram entregando a nossa live, né? Ai. E aí eu ia recebendo o pessoal e cumprimentando. Quem vai chegando aí, já vou dando um oi. Muito bom dia. Obrigada por você que está assistindo a live, às vezes não está assistindo ao vivo, está assistindo aí à tarde, de manhã, de madrugada, à noite, final de semana, já que as lives ficam salvas aqui. Eu espero que o conteúdo dessa live seja realmente muito frutífero, muito produtivo, que você consiga usar esse conteúdo da melhor forma possível. Vamos esperar o pessoal entrando, tá? Ainda faltam uns minutinhos. Gente, estou no Paraná, estou na cidade de Guarapuava. Hoje acordei, estava 0 grau, bem gelado, bem gelado. Agora já deve estar aí uns 8, 10 graus, sabe? Estou bem agasalhada, mas a mão tá uma pedrinha de gelo, assim. Bem gelado. E isso aqui, que o meu home office aqui é bem quentinho. Pega um solzinho quentinho, não tem vento. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá, olá. Tô aguardando aí, deixar mais um minutinho. Agora são 12h12. E o tema hoje, né, é usucapião. Então, hoje nós vamos falar da usucapião. Um pouquinho da usucapião, já que esse tema é extremamente extenso, né? Um tema, assim, que tem muito conteúdo. Então, realmente, aí, a live é para quem... sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Américo, corretor, bem-vindo, meu amigo. Vou dar um oi para vocês. Topo Glória, meu amigo seguidor. Fala para mim o teu nome, porque o perfil do teu Instagram é o nome do teu negócio, né? E teu escritório. E aí eu te acompanho ali, vejo sempre. E aí eu gostaria que você me falasse aí como que é o teu nome. E assim que a gente tiver uma oportunidade, vamos fazer uma live aí, né? Inclusive eu vi hoje lá que você estava lidando com uma questão de... Ó, o Bruno. Isso aí, Bruno, agora sim. Então, Bruno, eu vi ali nos teus stories que você mexe com a questão de sobreposição, enfim. E eu tava mexendo com um processo aí há poucos dias atrás aí com essa questão de sobreposição. Tá em stand-by o processo, assim, numa área rural, uma extensa área rural aqui, e tem essa questão de sobreposição aí. A cliente agora deixou um pouquinho quieto, porque quando a gente vai para o lado das finanças aí, né, o cliente dá uma recuada, mas é uma necessidade, uma hora ou outra vai acabar vindo. Doutora Renata, muito bem-vinda, minha amiga, boa tarde, Recife na área. Ó, a doutora Renata de Recife e o Américo deixa eu ver aqui, Fortaleza, salvo engano. Ele falou aqui. Fortaleza. Aquele dia que eu falei na rádio, fiz uma homenagem, que eu estive dando uma entrevista ali na rádio, falando um pouquinho aí da ratificação das áreas na faixa de fronteira. Eu falei Ceará, falei Fortaleza. Não falei Fortaleza, falei Nordeste, depois Ceará. Mas como eu não tinha certeza da cidade do Américo, aí eu falei Ceará. Acredito que acertei, né? Que é bastante municípios do Nordeste. Osvair, ó, meu amigo Bali entrou. Vamos lá então, pessoal. 12h12, eu marquei, são 12h14. Vamos prestigiar aí o tempo de quem entrou. E aí vamos, ó, aqui o Bruno falou, essa área é muito instigante e gera um enorme aprendizado. A área que você fala é da usucapião, Bruno, isso? Vamos sim marcar. Boa tarde, meu amigo Bali. Vamos lá. O Bali a gente já combinou, já tratei com ele que o assunto com o Bali é a ratificação de áreas na faixa de fronteira. Ele tá só organizando a agenda dele ali. E aí o Bruno também, aí a gente vamos fazer um conteúdo bem bacana aí, Bruno. Ligando direito aí com os termos aí da agronomia, né? O pessoal que mexe aí com topografia, usucapião e sobreposição. Essa minha situação de área rural aí, ele envolve uma questão de área indígena,
sabe? Ali é bem, mas uma hora eu te conto melhor, tá bom? Vamos lá então. Uso capião. Gente, o que é uma uso capião? Então, assim, ó, eu preparei um tema, o assunto de uso capião, pensando como se eu estivesse conversando SPU, nossa querida. O que é a sigla SPU? Doutora Renata? SPU, nossa querida? Não compreendi. Então tá, vamos lá. Então assim, gente, concluindo. Então, hoje a forma que eu trouxe a Patrimônio da ANEEL. Ah, tá. Hoje o tema que eu trouxe do uso capião é pensando em conversar com pessoas, como se eu estivesse explicando essa situação para um cliente meu aqui no meu escritório. Então, para você que é da área, que é um estudioso da área, às vezes o jeito que eu vou explicar vai ser um jeito um pouco mais simples, não tão técnico, não tão rebuscado como você é acostumado, mas o intuito geralmente o intuito justamente é alcançar essa pessoa que não é do ramo e quer entender um pouquinho mais sobre o tema. Então, assim, o que é o uso capião? A uso capião é uma das formas de regularização de imóveis adotada no Brasil. Então, assim, imagine você uma área, uma terra, uma casa onde ninguém mora, tá? E essa área lá tá sozinha. E uma pessoa, ela começa a ocupar, morar naquele lugar ali, de uma forma tranquila, sem violência, por muitos anos, tá? Então, sem que ninguém reivindique, reclame. E ali ela começa a morar. E as pessoas que estão por perto, com o passar dos anos, começam a se acostumar com essa pessoa ali e nunca questionaram a que título ela está ali. Se ela está ali locando, se ela está ali emprestado. Para as pessoas que enxergam aquela pessoa naquela casa, naquele apartamento, naquele terreno, naquela área rural, para essas pessoas é como se ele fosse dono. A relação que ele tem com aquele imóvel, com aquele terreno, com aquela casa, com aquela área rural, é como se ele fosse o dono. O seu fulano da terra aqui do lado, ele planta soja. O seu Beltrano aqui dessa área aqui pertinho, ele planta ali milho, tá? Então, comumente as pessoas começam a enxergar essa pessoa que ali ocupa, que ali planta, que ali produz, começam a enxergar ela como uma verdadeira proprietária daquele imóvel. Então as pessoas não sabem assim se ela está ali somente como posseiro. Para essas pessoas, a visão delas em relação à pessoa e à coisa é como se ele fosse dono. Então vai passando os anos, tá? E aí com o passar dos anos, o tempo e os cuidados da pessoa que tem com aquele imóvel confere a ela o direito de reivindicar, de pedir para si a propriedade, de pedir que o direito que declare ela como verdadeira proprietária daquela coisa. Simples até aqui, gente, tá bom? Então, eu trouxe de uma forma assim simples para que realmente aí pessoas que não são do ramo consigam compreender o Instituto da Uso Capião. Então, assim, gente, hoje a Uso Capião ela já não é mais vista como um tempo atrás, porque a visão que nós tínhamos de uso capião um tempo atrás seria como se fosse algo ruim, algo negativo. Enquanto a uso capião é um instituto que veio para resolver muitas situações de posses irregulares. E essas posses nem sempre têm uma origem ruim, negativa, né? Até porque aquela posse que é violenta, ela nunca vai gerar uso capião. A posse clandestina tem várias nuances que, num primeiro momento, impede o uso capião. Então, a posse que gera o uso capião é a posse boa, é a posse limpa, é a posse de boa-fé. Combinado até aqui? Obrigada, doutora Renata. Obrigada, essa é a intenção. Vamos lá, então. Gente, então regularização de imóveis, a uso capião é uma forma de regularização de imóveis.
E como que mas assim, o que é essa regularização de imóveis, afinal de contas? Gente, a regularização de imóveis nada mais é que nós pegarmos aquela matrícula, aquele documento daquele imóvel e deixar naquela matrícula ali o nome do proprietário. Então, um imóvel só é regularizado quando a vida aqui fora, os fatos, retratam igualzinho lá na matrícula do imóvel. Então, se o que acontece aqui fora está diferente do que tem na matrícula, o imóvel é considerado irregular. Mas como assim? Porque, gente, é difícil a gente explicar que um imóvel, às vezes, para um posseiro é irregular. Às vezes é difícil a gente explicar para uma pessoa que não averbou uma obra, que construiu e não averbou na matrícula, que o imóvel dele é irregular. Porque a vida real, os fatos, precisam estar retratados fielmente na matrícula do documento. Então, no Brasil, só é proprietário quem possui um documento. É o cadastro de IPTU? É a escritura de compra e venda? É a promessa de compra e venda? É a cessão de direitos hereditários? Não. No Brasil, o proprietário reconhecido legalmente pelo direito é quem tem o seu nome na matrícula de imóveis, tá? E aonde que mora esse documento? Aonde que é produzido? Aonde que é gerado esse documento? Esse documento só é produzido, só é gerado em um único lugar, que se chama Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do local do imóvel. Combinado até aqui? A uso capião, isso aí, é a uso capião, né? Tem quem fala o uso capião, tem quem fala fala o uso campeão, né, gente? Então, esse termo, assim, com essa linguagem bem correta, assim, são raras pessoas que não são do ramo que pronunciam, né? Então, assim, quando chega no escritório da gente, a gente já compreende, né? E a gente já tá acostumado. Então, é a uso capião, né? Uso capião, beleza? Então, no Brasil, nós temos algumas espécies de usucapião. São 5 espécies de usucapião. Então, acompanha comigo aqui, ó. Nós temos a usucapião extraordinária, que é aquela usucapião que mais tem tempo, que é 15 anos, tá? Que pode ser reduzida para 10, dependendo da situação. A usucapião ordinária, que é 10 anos. A usucapião especial urbana, a usucapião especial rural e a usucapião familiar. Cada uma dessas usucapiões tem seus requisitos para que seja possível pleitear perante a justiça, né? Ou perante o cartório, que agora já é possível extrajudicial. E como que eu sei qual que é a minha usucapião? A gente vai fazer um estudo, o contexto de documentos e de fatos. Nós vamos pegar esse combo de contexto de fatos e documentos que nós temos em posse e vamos começar a pensar como se fosse um quebra-cabeça. Tá, esse contexto que eu tenho aqui, o que eu tenho em mãos? É X e Y? Tá bom, então vamos ver aonde que se encaixa nessas 5 modalidades de uso capião, aonde que se encaixa, em qual melhor situação se encaixa, tá bom? Pode ser que falte uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas a nossa obrigação aqui do lado de cá, enquanto advogado de vocês que estão do lado daí, é tentar pegar o que vocês trazem para nós, fatos e documentos, e encaixar esse contexto, essa situação, na melhor forma possível, tá bom? E também, assim como é a nossa obrigação, analisando o contexto e analisando os documentos, falar assim, olha, na minha percepção, essa tua situação não se encaixa em uso capião. Nessa tua situação aqui, a chance de a gente aventurar na justiça, entrar e perder é muito grande. Então, a gente também, é nossa obrigação trazer esse risco, trazer quando o direito não reconhece aquilo ali como possível, aquele imóvel possível de uso capi. Por exemplo, né, eu até respondi a caixinha que foi deixada ali pela doutora Renata, quando o imóvel é de propriedade da União, né? Ou naquele imóvel ali foi aplicado investimentos, recursos públicos, né? Então, nessas hipóteses, não é possível o uso capião e a gente alerta, ó, esse caso aqui não é possível o uso capião. E quando tem uma situação que, olha, aqui é caso de uso capião, porém tem uma situação que fragiliza.
Então a gente vai pleitear isso aqui, mas esse ponto aqui fragiliza o nosso pedido. E a nossa obrigação é conscientizar o nosso cliente sobre aquele ponto frágil. Exemplifico para você, eu tô com uma situação de uma usucapião especial urbana, tá? Que é a usucapião de 5 anos. E os poceiros nunca pagaram IPTU, tá? Todos os outros requisitos atendem para usucapião especial urbana, todos. Porém, tem essa fragilidade que foi o não pagamento dos tributos, tá bom? E ali na frente eu já vou dizer para vocês por que é tão importante isso. Aí qual que é a nossa obrigação? Ó, a gente pode alegar, a pessoa pagava água, pagava luz, puxou, inclusive não tinha. Então são argumentos assim que realmente deixam o pedido mais robusto. Mas a questão de não pagar o IPTU fragiliza e bastante quando a gente se trata de uso capião, ok? Então, eu trouxe esse exemplo para contextualizar para você quais documentos que pode trazer um pouco mais de robustez para nós e o que pode também fragilizar o nosso pedido quando a gente vai pleitear isso aí perante a justiça, ok? Então, falei para vocês os cinco tipos de uso capião. Gente, e aonde que surgiu a uso capião? A uso capião já surgiu, tem raízes antigas, foi lá no direito romano. Então, a base do direito brasileiro é o direito romano. Então, o direito romano, ele já protegia a posse. Tem um caso muito idêntico, a doutora Renata falou, né? Então, assim, pessoal, as raízes do direito brasileiro vêm do direito romano. O direito romano já protegia a posse e também já buscava a pacificação social por meio da regularização da posse, mediante o cumprimento de alguns requisitos, obviamente, né? Então, o que acontece? Lá atrás, o direito romano já observou o seguinte: nós temos situações aqui onde as pessoas exercem uma posse de fato, né? Eles ostentam essa posse, porém eles não têm o documento. A gente precisa criar um instituto que converta esse fato em um direito e que traga pacificação social e que traga ali uma organização e também um desenvolvimento social, né, gente? Porque quando a gente regulariza ali aquele imóvel, além de acabar ali, entre aspas, acaba ali os questionamentos em relação à propriedade. Opa, não tem dúvida, né? No Brasil, o proprietário é quem tem um nome na matrícula, logo o meu nome está na matrícula, não tenho o que discutir. Então, se eu estiver no Rio Grande do Sul, eu sou a proprietária desse imóvel. Se eu estiver no Nordeste, eu sou a proprietária desse imóvel. Se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver na Europa, o direito brasileiro não me tirou essa propriedade. É reconhecida e está lá. Está protegida ali no cartório de registro de imóveis o meu documento de propriedade. Então, gente, cumprido esses requisitos, o direito romano lá atrás já protegia esse direito. Então, assim, com o tempo, o uso capião foi adotado por vários sistemas jurídicos, dentre deles o brasileiro, né? E aí, como um importante aliado na parte de regularização fundiária, e também na parte de estabilidade das relações jurídicas, e para que as pessoas realmente, assim, cuidam de um bem, para que as pessoas que cuidam desse bem, elas possam protegem, zelam por esse bem, elas possam ser reconhecidas e cumprido determinado tempo, elas possam ser reconhecidas como dono. Então, eu até refleti hoje de manhã, na hora que eu estava preparando a live, assim, o que é esse termo, assim, reconhecida, né, etimologicamente falando. Veja bem, quando o juiz reconhece a uso capião, ele está conhecendo duas vezes, não é? Porque a propriedade já era conhecida, entre aspas, perante as pessoas, né? Perante as pessoas que ali acompanhavam aquela situação, aquela ocupação, para elas, aquele ocupante ele já era o proprietário. E o juiz, o que ele vem e faz? Ele reconhece duas vezes. Então, conhecer, reconhecer, que é conhecer duas vezes, né? Eu parei assim para realmente refletir no sentido da palavra. Então, assim, gente, outra coisa, esse instituto, ele evita também que as propriedades sejam abandonadas, porque acontece sim, né? No Brasil, então, né, gente, olha só a situação aí, o nosso Brasil que tem
um tamanho continental, né? Então acontece muito assim das pessoas comprarem e nunca mais deixarem aquilo ali criando mato. E aí, assim, aqui no Brasil, além de proteger o direito à propriedade, nós temos aí o cumprimento da função social, né? E a propriedade, ela tem que cumprir, sim, a sua função social, que é realmente prestar um serviço, que é ser produtiva, que é prestar uma utilidade para a sociedade, que é gerar riqueza, que é gerar, como que eu vou usar o termo assim, gerar eficiência para aquela sociedade ali, seja para usar, seja para produzir, né, seja para crescer, seja para prosperar. Então, essa aí eu fiz um breve histórico da nossa usucapião aí para você que está nos acompanhando. Gente, quando que nunca será usucapido? Qual o imóvel que nunca será usucapido? Então, quem está na live aí, vamos interagir um pouquinho. Quem pode me dizer qual o imóvel que nunca vai ser usucapido? Não tem jeito de ser usucapido. Inclusive, eu respondi na caixinha de pergunta antes ali, para você que me acompanhou. Olha só, imóvel que nunca vai ser usucapido, imóvel público, né? Ou que tem investimentos públicos. Isso aí, Bruno, obrigado pela colaboração. Então, imóvel público, ele nunca será usucapido. Tá lá na nossa Constituição. Então, é imóvel público, mas nem de longe. Não se cogita a possibilidade. Tem investimento de recursos públicos, por exemplo, do Sistema Financeiro de Habitação. Eu tive casos, né, gente, dessa situação, o juiz não reconhece, tá? Pelos recursos ter uma proveniência pública. O Bruno falou assim, tivemos um caso no município em Minas Gerais que, para evitar a usucapião indicial de 456, esse inicial de 456 lotes, residências, o município comprou o direito de posse do ferro de uma mitra diocesana e posterior doou as escrituras. Que curioso. Aqui no contexto eu não consegui, mas num segundo momento depois, Bruno, se tu quiser compartilhar comigo depois no direct, essa questão aqui é bem curiosa. Eu adoro saber essas curiosidades assim, né? 456 lotes. Ela comprou Não, tudo bem. Comprou 456 lotes. A posse, né? Comprou o direito de posse. E aí depois converteu essa posse em propriedade. Qual foi? Deve ter sido. Será que não foi REURB? Eu confesso que REURB, eu nunca parei para estudar, tá? Só ouvi falar do Instituto, mas pelo volume e por envolver o ente público aí, me parece ser caso de REURB, não? Tá. O domínio útil, né? É o domínio útil, mas aí o terreno de marinha, quase uma REURB. Deve ser algum instituto, né? Terreno de marinha, Américo, eu confesso que a doutora Renata, que está aí de repente na live, pode contribuir um pouquinho melhor conosco, porque é um instituto bem específico, né, da área de marinha. Então, de repente, ela pode trazer para nós aí como que fica essa questão de usucapião aí em terrenos de marinha. E vamos lá então, pessoal. Então, assim, e aonde que está previsto o direito ao usucapião? Então, assim, gente, imagina aqui uma pirâmide, tá? E aí, assim, aqui tá todas as normas nessa pirâmide. A Renata tá ali falando. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Então, assim, todas as normas estão aqui nessa pirâmide. As normas estão aqui. No topo dessa pirâmide, nós temos a nossa querida Constituição Federal, de 1988. Então, assim, na hierarquia das normas, a Constituição Federal está acima de todas elas. O direito à propriedade e o direito ao usucapião está previsto aqui na nossa lei maior, tá? Então, outra coisa, nós temos uma máxima também, né, que protege, que respalda esse direito de usucapião, que é um ditado, digamos assim, sabe? Um princípio,
que nós aprendemos lá na faculdade, em latim. Eu não sei quem aqui que fez direito e que aprendeu, que teve aula de latim. Gente, na minha época ainda tinha aula de latim, não sei se ainda hoje tem, duvido. Porque coisa mais inútil no mundo eu nunca vi. Eu não lembro de nada, gente. Claro que a gente aprendia o latim e aprendia a tradução do latim. Mas hoje a gente nem me peça para ficar traduzindo latim, porque mal, né? Eu tô lidando com o inglês aqui, sabe? Tô tentando aprender o inglês ultimamente, porque tá difícil, viu? Depois de um tempo aí, gente, meus filhos ali de 3, 4 anos estão bem melhores que eu na pronúncia do que eu. Eu tô aqui tentando aí aprender um what's your name, essa, sabe, tá complicado aí aprender. Então, assim, gente, esse termo em latim que eu traduzi para o português fala o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. É uma máxima que tinha, né, que lá no direito romano, em latim, e que aí a gente traz aqui pro nosso direito, que é: o sistema jurídico, ele favorece aqueles que agem prontamente para proteger o seu direito. Então, assim, o direito não socorre os que dormem. É como se o direito tá lá olhando duas pessoas, tá? E uma é diligente, uma é atenta. Acontece alguma coisa, ela já corre resolver aquela situação, ela não deixa o tempo passar. E a outra é estilo assim, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então ela aparece as situações, ela vai empurrando com a barriga, ela não resolve quando precisa resolver, amanhã eu resolvo, e assim a gente vai passando. Então o que o direito percebe? Tá? Essa pessoa que age prontamente para proteger seus direitos, o direito vem e protege ela melhor do que essa que é negligente. Então, essa que ela, ao mesmo tempo que ela favorece quem corre proteger seus direitos, ela penaliza esse que é negligente, esse que age com inércia aí perante as situações da vida. Ok? E a usucapião, ela funciona exatamente dessa forma, olhando essas duas pessoas. Tá, aqui tem uma pessoa que é a proprietária registral, e aqui tem um que é posseiro. O proprietário registral tem um terreno ocupado por um posseiro. Ele sabe que tem um posseiro lá, que está morando, que está usufruindo, que a pessoa está lá, de repente, que entrou lá mansamente, ou que ela pagou, entre aspas, né, mas nunca regularizou ali perante a documentação, ou que ela age como dona, né, ela acha que essa aqui doou para ela, então ela vai agindo como dona. Outra situação que pode gerar a posse aí, gente, me traz um exemplo aí. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Então, gente, esse proprietário aqui tá vendo que existe uma pessoa aqui morando, tá? Ou que alguém veio e vendeu para essa pessoa que não deveria ter vendido, e a pessoa tá aqui e ele não faz nada, tá? Então, e esse aqui tá lá, tá agindo, tá cuidando, cercou, puxou água, puxou luz, paga o IPTU, tudo certinho. E aí, com o tempo, passou o tempo, esse aqui, ele entra com pedido de usucapião, tá? Ele percebeu, não, ó, eu tô agindo como dono, eu tô cuidando como dono, tá bom? Eu tomo atitudes como dono, tá? Então eu quero ser reconhecido como dono. E esse aqui que não fez nada, que foi negligente, que viu a situação aqui se concretizar e nada fez, o direito penaliza esse aqui e beneficia esse aqui. Ele penalizou aquele que agiu com inércia, que foi negligente, e beneficiou aquele que foi lá prontamente. É o seguinte, ó, você cuidou do imóvel, você pagou os tributos, você atuou como dono, você ficou vários anos ali, e agora você está pedindo que seja reconhecido a teu favor aí essa propriedade. Então eu vou beneficiar você. Aí vem esse aqui, né, chorando, não, mas era meu, na verdade era meu, viu? Mas assim, você não viu todos esses anos aqui, esse aqui agindo como se dono fosse? Se perguntar para os vizinhos aqui, quem que eles conhecem como dono? Esse aqui que tinha posse ou esse aqui que nunca aparecia em cena? Ninguém sabia da existência dele, tá? Claro que não é tão objetivamente assim, gente. Estou exemplificando aqui de uma forma mais clara, ok? Vamos lá, então.
Agora, gente, eu vou ler para vocês, eu falei para vocês que o direito de uso capião está previsto lá na nossa Constituição Federal. E hoje aqui a gente vai falar da uso capião especial urbana. Lembrando que no início da live eu falei de 5 tipos de uso capião, tá? Dentre essas 5, nós temos a uso capião especial urbana. Tá? Então, acompanha comigo aqui, eu vou falar esse termo técnico da Constituição, mas na sequência eu prometo que eu não vou ser tão técnica, eu tentei exemplificar o máximo possível. Então, a Constituição, no artigo 183 fala o seguinte: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ok? Li para vocês, vou repetir um pouco mais rápido agora. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural. Estão comigo aí? Manda um oi para mim aí, gente. Bem-vinda, Anaele. Vamos lá, então. Gente, então aqui, ó, da leitura desse artigo constitucional que o Código Civil, ele só repetiu, então por isso que eu peguei só o da Constituição aqui. Ó, Bruno, obrigada aí pelo apoio. Então, assim, gente, o que eu acabei de ler para vocês é o seguinte: é a Constituição Federal protegendo os direitos que tem 9 requisitos, tá? O direito da uso capião especial. Vamos lá, então. Josi, como que eu sei se eu tenho direito a usufruir um imóvel com 5 anos de posse? Vem comigo que eu vou falar para você os 9 requisitos constitucionais, ok? Vamos para o primeiro? Então, assim, eu fiz pela ordem lá que eu li, tá, pessoal? Eu não peguei em doutrina, eu não peguei em jurisprudência, eu não me aprofundei em nada aqui, porque eu pressuponho aqui que eu tô conversando com os meus clientes, né? Com as pessoas que tiram dúvidas, com os meus seguidores. Então, porque eu tenho meus colegas aqui, meus pares, digamos assim, que sabem explicar melhor que eu, né? Então, por isso que eu tentei, assim, falar de uma forma assim mais direta, mais simples realmente aí, para que o Bruno, que não é da área, me compreenda, para que a Anaele me compreenda, para que a Vera me compreenda, enfim, para... Agora eu não vou voltar todas as conversas, para o pessoal que está na live e me compreenda. Então vamos lá. Posse, pessoal. Requisito número 1, posse. Requisito número 2, como sua, tá bom? Que é animus domini, que a gente chama tecnicamente, tá? Mas que a pessoa tem aquela área como sua. Isso aqui é meu, tá? Na cabeça dela é minha. Área urbana. Eu vou entrar em cada um deles, tá? Imóvel de até 254 metros quadrados. O tempo mínimo de posse, 5 anos. Sexto requisito, que não haja interrupção no exercício dessa posse. Que não haja oposição no exercício dessa posse. E que eu utilize essa posse para moradia ou minha ou da minha família. E também não ser proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. Agora, vamos comigo que vamos para cada uma delas aí, para eu exemplificar como que a gente pode caracterizar. Tá, Josi, mas tá, tu falou todos esses requisitos aí. Eu vou pegar minha situação e vamos ver se encaixa. Então, agora sim, eu vou entrar em cada um dos requisitos e você vai dando um check do lado, tá? Opa, encaixou. Na minha situação, encaixou. Na minha situação, encaixou. Então, tá bom. Agora já posso aqui conversar aqui com a doutora Josiane para nós entrar com o uso capião. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas é isso aí. Tu vai pegar o teu caso, o caso do teu cliente, gente, e mesmo que você não seja da área, mas pensa o Bruno, né? Ele tá lá atendendo o cliente dele e daqui a pouco ele tá lá resolvendo uma situação
em relação à área rural do cliente dele, que não tem a ver aí com a questão de cadastral, de matrícula, de propriedade, mas o cliente contextualiza para ele, relata para ele uma situação e o Bruno fala assim, viu, mas essa situação aqui me parece que é uma situação que o senhor poderia entrar com uma ação tal. O senhor poderia pleitear na justiça tal situação, tal ação. Então, opa, aí o cliente dele já vê o Bruno aí com outros olhos, né? Fala, não, opa, é verdade. Não, olha, eu escutei que é possível nessa situação assim, assado. Sabe quando você dá aquele upgrade ali no teu atendimento? Então, aí levar uma solução aí jurídica para o conhecimento do cliente pode ser um bom marketing, né? Um bom delivery, né? Para você, um bom... Não é delivery que chama, quando a gente dá mais do que poderia. Quem me ajuda aí? Agora me fugiu o nome. Mas é assim, é dar mais do que mais do que poderia dar, né? Atender melhor do que poderia. E isso aí realmente faz um diferencial. Então vamos lá, posse, né, pessoal? Quando a gente fala em posse aqui, gente, cuidar, zelar daquele imóvel, né? Eu faço o exercício da posse, né? As pessoas todos os dias me vêm entrando, me vêm saindo, me vêm cuidando desse imóvel, me vêm zelando. Quem olha de fora, olha assim, não, essa pessoa só pode ser dono. Porque ninguém poderia cuidar desse imóvel se fosse emprestado, se ela passasse ali um dia, se ela, né, se aquilo ali, ela de vez em quando aparece, vem visitar ali, não, eu vim te visitar aqui. E aí hoje, como eu vim visitar você aqui, eu vou pintar aqui o teu imóvel por fora, eu vou cercar o teu imóvel aqui, né? Nunca venho de lugar nenhum, aí vem uma visita lá de outro estado, resolveu não vir aqui só aí porque eu tô a fim de cercar aqui o teu imóvel. Isso não é posse, né, gente? Isso não é ânimos de dono. Então, o ânimo de dono, de posse, é aquele contínuo, rotineiro. Luiz Carlos Lotterman, seja bem-vindo. Então, gente, aí alguém pode perguntar assim, tá, Josiane, mas aí como que fica a situação de locação, de arrendamento, de comodato? Porque as pessoas têm posse, né? Alguém aí já se perguntou nesse sentido? Tá, mas aí assim, quando a pessoa ela tá morando, quando ela tá arrendando aquela área ali, ela não tem posse? Quem concorda comigo aí? Ela tem posse ou não tem posse? Ela tem posse, né? Porém, gente, a origem dessa posse é uma posse precária, é uma origem obrigacional, é uma origem contratual. Quando eu tenho um contrato de locação, eu tenho um contrato, eu tenho uma obrigação com aquela pessoa. Ela me alugou um imóvel e eu tenho que pagar uma contraprestação. Quando eu tenho um contrato de arrendamento, ela me arrendou o imóvel, eu tenho uma contraprestação para dar para ela. Quando eu tenho um comodato, que seria como uma espécie de empréstimo, eu tenho um contrato com ela. E esse contrato precisa ser necessariamente escrito? Não, o contrato pode ser inclusive verbal. Ele tem validade sim, muito mais frágil. Não recomendo? Obviamente, não recomendo. Mas a origem que se deu aquela transmissão de posse é um contrato verbal ou escrito. Combinado? Então, quando a gente fala posse aqui, é uma posse limpa, tá? É uma posse que não tem assim, olha, eu não te aluguei, eu não te emprestei, eu não deixei você de caseiro aqui, tá bom? Então, esse tipo de posse que eu acabei de citar, ela nunca vai gerar uso capião, tá? Elas não são posses passíveis de gerar uso capião. Então, assim, gente, outra coisa. Quando a gente fala assim, eu falei até no início da live, assim, né, que muitas pessoas têm a posse achando que tem a propriedade. Então, assim, ó, qualquer relação que eu tenha com uma casa, com terreno, com uma área rural, enfim, com um bem imóvel, que não esteja amparado por uma matrícula imobiliária, tá? Lá, aquela que está lá no registro de imóveis, matrícula, de certidão de matrícula, tá? Qualquer relação que eu tenha com o imóvel, ela não é propriedade, ela é mera posse. Fiz um contrato de compra e venda, reconhecido em cartório. O tabelião assinou, bateu o carimbo. Não é propriedade, é posse.
comprei os direitos hereditários da pessoa lá que é herdeira do fulano de tal, e aí os direitos dela ela tá vendendo para mim, cessão de direitos hereditários, assinado, reconhecido, firma, não sei o que. Não é propriedade, é posse, tá bom? Outra situação, fiz um contrato de gaveta no fio do bigode. Esse fulano aqui não tem como voltar para trás. Esse aqui não precisa ir no cartório, porque aqui, ó, é no fio do bigode, aqui a gente honra o que fala. Isso é propriedade? Não é propriedade, isso é posse. Beleza? Muito bem-vinda, Franci. Então, assim, gente, para a gente conseguir converter a posse em propriedade, existem 2 caminhos. Vem comigo. Então, existem 2 caminhos. Pensa objetivamente assim, ó. Como que eu tenho a posse de um bem, tá? De um terreno, de uma área rural, de uma casa, e como que eu posso converter essa posse em propriedade? Existem 2 caminhos, ou é um negócio jurídico, ou é por meio de usucapião. Como assim, Josi? Um negócio jurídico? Negócio no fio do bigode, tem muito ainda, muito. Então, meu marido, meu sogro, eles são produtores rurais, sabe, doutora? E assim... logo que eu conheci eles, assim, tinha muito negócio de fio do bigode. Depois eu comecei a pegar um pouco do pé, sabe? Mas é muito lá ainda, muito, envolve muitas questões, assim, de fio de bigode. Funciona, sabe? Dá problema também, muito, né? E outra coisa, o negócio no fio de bigode gera muito atraso, né? As pessoas não conseguem ali os créditos, né? A questão ali dos incentivos agrícolas, financiamentos, enfim, tem muitos problemas aí. Então, voltando aqui, gente, como que 2 caminhos para que eu consiga converter a minha posse em propriedade. Um caminho é o negócio jurídico, que e acontece bastante, né? Então, uma compra e venda, uma doação, uma herança, tá? Uma compra e venda, como que eu faço? Vou lá no tabelionato, faço uma escritura pública de compra e venda do imóvel, pego essa escritura pública, vou no cartório e registro a propriedade. É uma forma de transmitir a propriedade. Outra questão, a doação. Recebi doação do pai para o filho, do irmão para outra irmã, do tio para o sobrinho, pego essa doação, faço uma escritura pública de doação, vou lá no registro de imóveis e registro essa doação. Uma herança, como que eu faço? Abre inventário, né, faz lá a partilha dos bens e resolve a situação da partilha, do formal, vai lá no cartório de registro de imóveis e registra essa partilha. Tá entendendo como que a gente faz essa transmissão da propriedade por meio do negócio jurídico? E existe a usucapião, tá bom? Que pode ser que a origem dela não seja, às vezes, uma doação, tá? Não seja uma herança. Mas o que acontece? O que a gente tem que pensar aqui, gente, que 90% dos casos da usucapião é uma compra e venda, mas num contrato de gaveta, tá bom? É um contrato que, juridicamente, ele deveria ser uma escritura, mas que as pessoas ali resolveram dar o seu jeitinho brasileiro e fizeram ali o seu contratinho de compra e venda para economizar, enfim, e guardaram na gaveta e o tempo foi passando, tá bom? Até surgiu uma necessidade de que realmente ela regularize esse imóvel. E uma das formas de regularizar o imóvel é o usucapião. Então tá, falei aqui da posse. Gente, já é 12h54. Vamos lá para o requisito número 2. Ânimo de dono, como se sua fosse. Então a gente traduz isso com ânimo de dono, né? Com mentalidade de dono. Mas basta ter na minha cabeça ânimo de dono? Não, o direito, ele exige ação, né, gente? Então, assim, não adianta aqui a minha vontade subjetiva de ser dono. Eu tenho que pensar e agir como dono. Então, assim, por exemplo, o dono, ele paga o IPTU? Ele paga o IPTU. Se ele tem um imóvel, ele paga o IPTU. O dono, se não tem água e luz, ele puxa as instalações ali de água e luz, faz os cadastros possíveis? Ele faz os cadastros que se fazem necessários. O dono, ele
se tem uma ação contra aquele imóvel ali, por exemplo, uma execução fiscal, né? Algum problema ali com aquele imóvel, ele protege aquilo ali? Ele protege aquilo ali desculpa, pessoal, bem na hora que baixou uma mensagem me desconcentrou. Ele contrata um advogado para proteger a sua posse ali, ele contrata, né, gente? Outra coisa, o dono, se não tem proteção, muro, cerca, ele vai lá e constrói muro e cerca? Sim, ele constrói. Ou seja, ele toma a pessoa que pensa ser dono, ela age como tal. Ela toma atitudes como se dono fosse, para realmente proteger aquilo ali, tá bom? Se eu tenho aquilo ali, se eu sou visita naquilo ali, eu vou fazer um cercado? Não. Se eu sou visita naquele imóvel ali, eu vou contratar, pagar um advogado para proteger uma execução fiscal? Não. Se eu sou visita ali, eu vou pagar um IPTU? Não. Se eu sou visita ali, eu não tem água, eu vou lá na concessionária pedir a instalação, fazer o cadastro para colocar água ali? Não. Então, essa é a característica número 2 que tem que ficar muito bem demonstrado, tá? Quando você exercitar ali a tua posse com finalidade de uso capião. Outra coisa, tem que ser área urbana. Mas é muito óbvio, Josi. Óbvio em partes, tá? Porque aqui a gente consegue diferenciar área urbana de área rural, né? Óbvio, né? A gente consegue aqui diferenciar. Mas e aí a área de expansão urbana? É caso de uso capião? Gente, a lei ela é objetiva. A lei fala área urbana. A área de expansão urbana, que é a chácara, os sítios recreativos, os ranchos, não são consideradas perante a lei área urbana. Então, nessa modalidade aqui de uso capião especial urbana, lembra que eu falei para vocês que tem 5 modalidades, nós estamos falando só de uma aqui. Nesse caso aqui não vai se encaixar. Pode ser que se encaixe em outra modalidade. Nessa aqui, essa hipótese aí do sítio, do rancho, da chácara não vai se encaixar. Então, lote urbano, o lote tem que ser pequeno, de até 250 metros quadrados. Mas eu quero, Usucapi, um lote de 300 metros quadrados. Vai caber esse tipo de usucapião? Não vai caber. Aqui é objetivo. Se passou a metragem, a gente vai ter que procurar outro tipo de usucapião, mas nessa hipótese aqui não vai se encaixar. É até 250 metros quadrados. Josi, aqui ó, mas aqui ó, aqui nas medidas, na matrícula, tá medindo 255. Mas só 5 metros o juiz não vai se importar. Gente, não é que o juiz não vai se importar, ele não tem onde amparar. Nesse caso aqui, tem que ir para outro tipo, ou buscar outro reconhecimento do usucapião. Nessa hipótese aqui não vai se encaixar, ok? Tempo de posse. O tempo de posse tem que ser no mínimo 5 anos. Sim, 5 anos. Mas assim, deu 4 anos e 6 meses. Eu posso inventar esses outros 6 meses? Não, gente, porque aqui tudo é comprovado. Tudo é comprovado. Não existe, assim, o achismo na hora de um juiz sentenciar uma posse. A gente precisa comprovar. E como que a gente prova isso? O juiz não pode deferir se não preencher todos os requisitos. É quase que matemático, gente. O uso capião é praticamente matemático, tá? Então, isso aí, doutora. Obrigada pela contribuição. Nesse caso aqui, como que eu vou comprovar, assim? Gente, é o seguinte. Documentalmente, eu tenho 4 anos de posse, mas tem outras formas de buscar essa comprovação, por exemplo, testemunha, tá? Não, eu sei que eu já morava lá no Natal de 2010 e aí, esse Natal eu me lembro que a fulana de lá já morava nesse imóvel, tá? Eu tenho foto de que eu passei o primeiro de ano nesse imóvel, tá aqui, juiz, ó. Tá? Eu não tenho o IPTU, eu não tenho a conta de luz, mas eu tenho uma foto de que na festa do Réveillon tal, tá aqui, já passei. Então a gente precisa comprovar esses requisitos de no mínimo 5 anos. Então assim, mas tá 4 anos e 8 meses, espere mais um pouquinho, tá bom? Precisa preencher esses requisitos dos 5 anos. Vitor Matheus, Lúcia, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, a gente está agora
Gente, vamos lá, tá indo para a parte final já da live, tá? O requisito da continuidade. Então, lembra que eu trouxe lá no início da live para vocês que a posse tem que ser ininterrupta, não ter interrupção, ela tem que ser contínua. Morei 2 anos, larguei o imóvel ali, fui aventurar, morei, vivi em outros lugares e aí daqui a pouco eu voltei a exercer a posse naquele lugar ali. Ainda estava vazio, ainda cheguei lá e continuei exercendo a minha posse. Mas durante esse tempo que eu estive fora, eu não paguei IPTU, eu não paguei luz, eu não paguei água, né? Todo mundo sabe que eu fiquei 3 anos fora. Tem como eu pedir o reconhecimento desses 3 anos? Até tem, entre pedir e levar uma longa distância, né? Então tem que ver se preenche esse requisito, gente. A posse ela não pode ter tido interrupção, tem que ser comprovado. Ó. Eu juntei aqui os IPTUs do ano de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Eu comprovei o que aqui? Ininterrupção, continuidade. Gente, eu comprovei aqui nesses 5 anos que eu paguei o IPTU do ano de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. O que eu provei aqui? Continuidade, ininterrupção. Outra coisa que não pode ter, oposição. Gente, e a oposição aqui é uma oposição capaz de gerar a interrupção da posse, tá bom? Não é assim, vai lá, alguém bate na frente da tua casa, viu? E aí, quando que você vai sair daí? Ah, não, vai buscar teu direito, eu daqui não saio não. A pessoa cruza os braços, volta para casa dela e lá ela fica conformada. Gente, isso não é uma oposição capaz de interromper, né, de turbar aquela posse ali. Ela não é uma oposição eficaz, ela não é uma oposição assim capaz de realmente aí a gente comprovar na justiça isso, né? Porque fica muito no diz-que-diz-que. Então, essa oposição que o direito exige é uma oposição comprovada. Então, você vai pegar um documento, se você realmente quer reivindicar ali aquela posse, você tem que fazer um documento, de preferência com firma reconhecida, com AR, né, que você vai postar no correio, vai pegar um SEDEX, vai pegar número, vai pegar comprovante, e você vai arquivar essa oposição. Ah, não, eu quero, a pessoa tá lá, eu vou entrar com uma ação, né, de reintegração de posse, né? Então, o que acontece? Tá aqui, ó, tá, eu reivindiquei essa posse, tá aqui o número da ação. Lá no ano de tal, eu já entrei com a ação, né? O juiz naquele momento não me deferiu, mas eu já entrei com, né, reivindicando essa posse, que essa posse não é dele, essa posse é minha. Então, sempre que, quando a gente se trata de direito, a gente tem que pensar assim, ó, como que eu vou provar? Sabe? Aconteceu uma situação que aquilo te instigou, aquilo ali te deixou desconfortável. Como? É esse pensamento que eu sempre oriento meus clientes. Como que eu posso comprovar isso? É uma foto? Tire uma foto. É um documento? É um documento. É um protocolo? É um protocolo. É um recibo? É um recibo. Você, naquele momento ali, claro que às vezes as emoções atrapalham, né? Mas a gente sempre orienta assim, de agir com frieza no sentido de que você precisa produzir uma prova daquilo que te gerou um desconforto, ainda que você não vá precisar daquilo ali. Mas se precisar, você tem algum meio de prova, você tem algum indício de prova. Combinado? Vamos agora então para, já indo para a parte final, para o 8º requisito, que é moradia, tá? Você tem que ter estabelecido nesse imóvel a sua moradia. Ah, mas assim, Josi, olha só, o que acontece? Nessa casa morava eu e minha mãe. Nós duas tínhamos posse. Fui eu que paguei essa casa, eu que paguei a posse. Eu fui embora, arrumei um namorado no Tinder, mudei de estado, mudei de país, né? E a minha mãe continuou morando aqui. Eu posso reivindicar essa posse, mesmo que eu tenha saído e a minha mãe tenha continuado? Pode reivindicar essa posse, porque a lei é muito clara, né? A Constituição é muito clara quando ela fala assim, que a moradia é sua ou de sua família. Então, necessariamente, não precisa ter você ficado nesse imóvel. Pode ser que alguém da sua família tenha
morado lá todos esses anos, o que acontece bastante, tá bom? Inclusive eu tô com uma situação assim. A filha saiu, porém a mãe continuou na posse daquele imóvel até morrer. Então a posse ela pode ter sido exercida, pode ter sido exercida não só pelo posseiro, né? Mas pelos familiares daquele posseiro. Comigo até aqui, pessoal? Vamos lá então. Parte final agora. A lei exige não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não ser proprietário. Gente, quando eu falo que a lei é objetiva na questão de anos de posse, quando eu falo que a lei é objetiva na questão da metragem de posse, que isso acaba às vezes prejudicando de um lado, mas aqui eu pego e falo para você o seguinte, a lei é objetiva no sentido de propriedade também. E no início da live eu falei que proprietário é quem? Proprietário é quem tem o seu nome na matrícula do imóvel. Logo, se você exerce posse de um outro imóvel, que não seja esse que você esteja reivindicando, você exerce posse de outro imóvel e você não é o proprietário registral daquele imóvel, o teu nome não está naquele imóvel, você pode sim reivindicar aqui a uso capião quinquenária, tá bom? Que é essa de 5 anos. Então, quando a gente fala que proprietário de imóvel, é o objetivo, é o proprietário registral. Porque muitas pessoas pensam assim, não, eu não vou pedir uso capião, porque eu já tenho um pedacinho de terra lá. E aí, quando a gente vai analisar mais profundamente a situação, porque geralmente é assim, gente, as pessoas, elas na cabeça delas, elas são proprietárias, mesmo que elas não tenham matrícula, o nome na matrícula. Quando a gente vai analisar o contexto, o fato, na verdade, ela exerce posse de um outro imóvel, ela exerce posse de uma outra área rural, de um outro sítio, enfim, tá bom? Então, aqui, se você não tem o teu nome registral em outro imóvel, você pode sim reivindicar aqui a uso capião desse imóvel, combinado? Ana começou a me seguir. Bem-vinda, Ana. Seja muito bem-vinda. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha hoje para trazer para vocês aqui nessa live é sobre a uso capião especial urbana. Trouxe aqui os requisitos, o que precisa, né, para que a gente consiga caracterizar a uso capião urbana, que é aquela de 5 anos. Então, estão todos os requisitos aqui na live. Se você tiver uma dúvida, mande no direct para mim. Para mais informações, aí me siga, me acompanhe aqui, que vai ser uma honra auxiliá-los nessa jornada aqui do direito, tá bom? Obrigada por você que esteve aqui comigo. Se você quer mandar uma dúvida, pode mandar agora, ou quer deixar ali no direct, tá? De repente quer formular melhor a tua dúvida. Busquei aqui uma linguagem bem simples, bem informal, mais direta, com o intuito realmente aí de ajudar a pessoa que não é do direito, que é fora do direito, que quer compreender um pouco mais aí sobre esse instituto da uso capião. Geógrafa, agrimensora e bióloga, especialista em regularização fundiária. Parabéns pela live. Ai, Ana, Deus abençoe, obrigada. Que honra ter uma pessoa desse nível aqui. Só temos a agradecer pela oportunidade de aprender mais. Doutora Renata, muito obrigada de coração a vocês aí. E a gente vai aprimorando, né, com o auxílio de vocês e todo o feedback. Já falei aqui para outros colegas meus, o feedback que vocês trouxerem para mim é muito bem-vindo. Eu vou falar para vocês um feedback, inclusive, que eu recebi esses dias e eu já apliquei. Gente, eu tenho muito problema, assim, de não estar com a unha pintada. E para mim era um problema não estar com a unha pintada e vir fazer live. E assim, ou às vezes vim com o cabelinho branco aqui, eu não fazia, eu deixava de fazer, eu deixava de somar, de contribuir, por causa desses pequenos detalhes. E aí até que eu comecei, muita gente vindo dizer, Josi, para com isso, não liga para isso, entrega o conteúdo e pronto, entrega o pessoal que é o conteúdo. Ajuda e pronto. Eu falei, quer saber de uma coisa? É isso aí mesmo. Então, ao pouco eu estou me desprendendo aqui e a ajuda de vocês realmente é fundamental aí nessa trajetória. Uma excelente semana a todos. Que Deus abençoe e prospere o trabalho de todos. E eu estou aqui para auxiliá-los na medida do possível.
Tô aqui para somar e também aí, se você tiver uma contribuição, se eu falei alguma coisa equivocada aqui, me perdoe e a gente vai melhorando. Boa terça, até mais, gente. Tchau, tchau.